Boa noite, estamos aqui nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, onde estamos na campanha da prosperidade, em Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Também estamos incluindo Salmos 91, do 1 ao 16, para fortalecer, abençoar mais e mais nome de Jesus Cristo. Já não alvo a luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. As bênçãos de Deus sobre nós. O agir de Deus sobre nós, os prodígios, as maravilhas de Deus sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. É verdade, nosso Papai do céu, nosso Deus é bom, Ele é lindo, maravilhoso. Vamos meditar. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus quer e vai estar nos abençoando e vai nos abençoar cada dia mais e mais no nome de Jesus Cristo. Mas para isso precisamos dar ouvido à sua voz, ouvido à sua palavra, e ouvindo e praticando, né? Porque Deus se agrada dos que ouvem e praticam a sua palavra, dos que meditam e praticam sua palavra. No nome de Jesus Cristo. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então temos que dar ouvido, ouvir e praticar. E ele diz mais aqui: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. O trabalhador da cidade, o trabalhador do campo, Deus tem promessas de bênção, de prosperidades, de ampliação, de renovação, de multiplicação. Eu tomo posse, no nome de Jesus Cristo, dessas multiplicações de Deus em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. Toma posse também, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus. E o trabalhador do campo também, né? Que trabalha no campo, criando seus animais, né? Plantando, colhendo, né? Então Deus tem prazer em abençoar, em prosperar, em multiplicar, em ampliar e engrandecer aqueles que dão ouvido e praticam a sua palavra. Diz mais aqui: bendito o teu cesto, né? Bendito tudo. Deus quer nos fazer bendito, bem-aventurado, felizes. Bendito o fruto do teu ventre. Está falando para as mulheres que ainda não conceberam o seu bebê, né, o seu menino, a sua menina, lindo, linda, cheio de saúde, perfeito, perfeito. No nome de Jesus Cristo, Deus quer conceder. Para isso, basta
dar ouvido à voz do Senhor, ouvindo e praticando, meditando na sua palavra e praticando. Bendito o fruto do teu ventre, falando para as mulheres, e o fruto da tua terra, tudo que plantar produzirá, multiplicará, e o fruto dos teus animais também, Deus vai multiplicar os animais, não vai morrer um, vão estar todos bonitos, fortes, saudáveis e produzindo. Esse é o prazer de Deus. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Então vão prosperar. É só dar ouvido à voz de Deus, meditando na palavra, praticando a palavra de Deus, que Deus fala ao seu coração. E diz mais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo que produzir para vender vai prosperar. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, aonde entrares, você vai estar abençoando aquele local, as pessoas, e você, quando você sai, a bênção vai com você, mas ali aquele local fica abençoado, aquelas pessoas, porque o abençoador sempre, onde a bênção sempre vai com ele, com ela, para abençoar a muitos. Nome de Jesus Cristo, eu tomo posse. Vamos abençoar a muitos. É o prazer de Deus e o do servo de Deus, que muitos sejam abençoados, agraciados, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Eles vêm contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fogem de diante de nós. Deus faz um mover poderoso e bota eles para correr. No nome de Jesus Cristo. Deus tem um exército de anjos trabalhando em nosso favor. Além do poder do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, tem um exército de anjos. E os inimigos são obrigados a bater em retirada no nome de Jesus Cristo. Batam em retirada, retrocedam, caem fora, sumam dos nossos caminhos, sumam do que é nosso, vão para bem longe, sumam em nome de Jesus, de preferência vão lá para o inferno, onde é o lugar que vocês devem ficar, e irem ficar, no nome de Jesus Cristo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então Deus está, Ele quer abençoar. Ele manda que a bênção esteja conosco, comigo, contigo, conosco. Em tudo que puseres a nossa mão, ali prosperará, e nos abençoará na terra que te der, que nos deu, e nos dá, e vai nos dar. E ele diz que nós até colheremos até onde não plantamos. Até isso ele concede para os seus servos, servas, filhos e filhas, de colher até onde não plantamos. E glórias a Deus por isso. Eu tomo posse, vou colher no leste, do oeste, no norte, do sul, em todos os lugares, as bênçãos de Deus. Nome de Jesus Cristo, para a obra de Deus prosperar, crescer, e para poder ajudar os meus familiares, ajudar o pobre, o necessitado, o órfão, os órfãos, as viúvas, no nome de Jesus Cristo. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então tem os critérios para Deus poder abençoar grandiosamente. É preciso, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado. Mas quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, nosso Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Não é para ter medo. Não é necessário ter medo de Deus,
dos servos de Deus, das servas de Deus. Não, não é necessário, mas é muito necessário, é muito importante respeitar a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os servos e as servas de Deus. Nome de Jesus Cristo. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, respeito. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, falando para as mulheres novamente, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Então, Deus está providenciando e vai concedendo dia após dia. Mas é preciso dar ouvido à voz dele. E praticar, ouvir e praticar o que ele pede para fazer. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te abrirá, nos abrirá o seu bom tesouro, o céu. Nosso Deus tem tesouro no céu, na terra, em todos os lugares. Tudo está sob o controle dele, as maravilhas, né, as riquezas dele. E ele está nos capacitando, nos abençoando, nos fortalecendo para nós administrar as riquezas, as bênçãos, a prosperidade que ele tem preparado para nos conceder. Mas para isso precisamos estar preparados para não cair em tentação, para não sair da presença dele, dos caminhos dele, para não nos prejudicar, porque se a pessoa não está preparada para receber muito valor, ela se prejudica e ainda pode prejudicar o próximo. Então Deus sabe o que, quando o ser humano, a pessoa, nós estamos prontos para administrar o que ele tem, que vai nos conceder. Mas para isso nós precisamos estar preparados, fortalecidos na força do seu poder, sabendo administrar. Aí ele concederá, né? Então, vamos nos preparar, vamos nos fortalecer em Deus, para podermos receber de Deus e administrar com sabedoria. É isso que Deus quer. Ele diz mais aqui: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e fazer. Então tem que ouvir a palavra de Deus, os mandamentos, a palavra, e obedecer. Porque ele nos ordena, ele pede, ordenar e pedir para nós fazermos o que é bom para Deus. Não, o que é bom para nós. Porque Deus não tem falta de nada, Deus não precisa de nada, Deus não tem escassez, não tem falta de nada. Quem tem é nós, ser humano. Nós é que precisamos. Então nós é que temos que fazer por merecer, fazer a nossa parte. Nos esforçar. Deus diz, Jesus diz, o Espírito Santo diz: se esforçam, que eu lhes ajudarei. Se o ser humano não se esforçar, Deus não vai poder abundar, transbordar como Ele quer nos transbordar. Eu tomo posse, transborda, Senhor, de bênçãos as nossas vidas, os nossos ministérios, nossas famílias, familiares, amigos, conhecidas, até os desconhecidos que estão conhecendo no momento, nome de Jesus Cristo. Me diz mais aqui:
E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então Deus não quer que o ser humano perca tempo servindo outros deuses, deuses mortos, deuses que têm olhos e não vê, têm ouvido e não ouve, têm nariz e não sente olfato, tem boca, mas não fala, coração não bate, não pulsa, não tem sentimento de nada, porque não tem vida. Para o coração ter sentimento de amor, compaixão, tudo de bom, esse Deus tem que estar vivo. Mas o nosso Deus, lá nos céus, terceiro céu, ele está vivo. Jesus Cristo, seu Filho, está vivo. Ele veio aqui, pagou o preço, morreu por nós. Veio para salvar a humanidade, salvou, deu condições total e completa para o ser humano salvar-se, a sua alma, e ter uma vida abundante aqui nessa terra, servindo a Deus. Jesus conquistou. Mas Deus não quer que o ser humano fique adorando deuses mortos, Deus que tem olhos e não vê, Deus que tem ouvidos e não ouve, para estar pedindo para uma pedra, não vai ouvir. Se não puder ouvir, não vai poder te ajudar. Não é como o nosso Deus, o Deus vivo, que o ser humano pede. Deus me salva, Deus me ajuda naquele segundo para acontecer um acidente ou para cair no abismo ou algo para tirar a vida do ser humano, e antes do ser humano terminar a petição, Deus age em milésimo de segundo e salva, e ajuda, e tudo e muito mais. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Se precisar de algo, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, conhecido, conhecida, pessoas, peça a Deus dos céus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, que Ele vai, assim como Ele sempre te ouviu e te atendeu, te ajudou, Ele sempre irá estar contigo e sempre irá lhe ajudar. Porque Ele nunca te deixou e jamais te deixará. Ele nunca deixou nenhum ser humano da terra sozinho, jamais deixará. Ele estará sempre junto com todos os seres humanos até a consumação do século. Todos os dias das nossas vidas Ele estará conosco, caminhando conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, de todo o perigo, de toda coisa ruim, de tudo que não presta, no nome de Jesus Cristo. Esse é o prazer do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do exército de anjos de Deus e do servo de Deus. Eu também. Meu prazer é que todas as pessoas sejam abençoados, abençoadas por Deus. E todo ser humano necessita ser abençoado por Deus. E que bom que Deus nos abençoa de uma forma extraordinária, maravilhosa, grandiosa, gloriosa. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele faz maravilhas e faz e fará muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror, de sofrimento, de escassez, de falta de tudo. Deus não quer que falte nada. Imagine faltar tudo. Ele não quer que falte tudo, Ele não quer que falte nada, na verdade. Ele quer nos suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o prazer de Deus. Suprir o seu povo, suprir o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Vamos meditar nos Salmos 91 também. Vamos lá no Salmos 91. Salmos 91. Depois vamos orar. Depois vamos ler a introdução lá.
em Deuteronômio, e vamos orar, reivindicar, expulsar, paralisar com todas as obras do diabo, dos principados, das potestades que tentam interceptar para não chegar em nós as bênçãos que Deus derrama do céu, que Deus envia para nós. No nome de Jesus Cristo. Diz aqui, diz assim, Salmos 91, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, a importância de nós, ser humano, habitar no esconderijo do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do nosso Deus, do Deus do céu Todo-Poderoso. A sombra do Onipotente, Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, descansaremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Por isso a importância de habitar no esconderijo do Altíssimo, na sua palavra, na obediência da sua palavra. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Estar embaixo da sua poderosa mão, embaixo das suas asas, quer dizer a sua palavra. Se nós obedecermos a sua palavra e andarmos em concordância a sua palavra, nós estaremos guardados, protegidos de toda e qualquer obra do mal, de todo o atrapalho, do homem malvado, da bala perdida, do roubo, do assalto, do sequestro, de tudo que não presta, mesmo que se acampe um exército gigantesco para vir contra nós, não precisamos temer, porque o exército que tentar vir contra nós vai estar vindo contra o próprio Deus, e contra o próprio Deus ninguém pode e nunca poderão. Porque o exército de anjos que Deus tem são tremendamente eficazes e poderosos. Um anjo foi lá no arraial dos Círios, era um povo, era um exército grandioso, que nem gafanhoto, que ia atacando os países e derrotando e sitiando e tomando escravo as pessoas, as mulheres e crianças, e os homens que não queriam, eles e tomava as riquezas, tudo, e estavam tomando tudo as riquezas e vieram para atacar Jerusalém, Judá, o povo de Deus. E Deus falou com o profeta, vai lá, fala com o rei Davi, para ele jejuar, e todo o povo e os animais por 7 dias. E jejuaram todo o povo e todos os animais por 7 dias, sem comer e sem beber água. Esse era o propósito de Deus. E no 7º dia de noite, quando fechou o 7º dia, de noite Deus enviou um anjo matou 185 mil soldados assírios. Não ficou um vivo. Foram lá 3 andarilhos que andavam. Foram lá, viram lá, estava tudo mortinho, encheram a sacolada e foram lá no rei. Ó, rei, os ouro, aí a riqueza que nós trouxemos lá dos assírios. Não tem um vivo lá, mas não tem um. Do 180, aquele lá está tudo mortinho, nenhum se mexe, estão tudo morto. Pode ir lá. Foram lá o rei e o povo, trouxeram todas as riquezas. Além de não perder um soldado, não precisa fazer força alguma. Ainda trouxeram uma riqueza gigantesca para o povo de Deus. É isso que Deus quer fazer neste momento, aqui e agora, nas nossas vidas. E vamos depois orar e vamos tomar posse do que é nosso também, em nome de Jesus Cristo, das nossas bênçãos, da nossa prosperidade, das riquezas de Deus. Colheremos até onde não plantaremos. No nome de Jesus Cristo, eu tomo posse. Glórias a Deus. Né? E diz aqui mais, ó. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Deus é nosso refúgio, é o meu refúgio, que é o seu, se ainda não é, o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, nele você pode confiar, em Deus nós podemos confiar. E diz assim, ó, direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu Deus, meu papai do céu. Ele é o meu refúgio, nele eu posso me refugiar. Posso andar de cabeça erguida, posso, né, sem andar preocupado, sem andar ansioso com coisa alguma. Porque eu sei que ele está no controle da minha vida, de tudo que diz respeito a mim e a minha família. Em nome de Jesus Cristo. E minha fortaleza. Ele é minha fortaleza. Meu socorro bem presente em todo o tempo. Nele eu confio e sempre confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livra nós dos laços dos passarinheiros, que são demônios que tentam armar armadilha para nos prender, para nos enganar, tentando obstruir, para nós não passarmos para as bênçãos de Deus, nós não irmos, nós não avançarmos. Está maneteado esses demônios, nós vamos avançando dia após dia com Deus, no nome de Jesus Cristo, e estamos chegando na terra que manda leite e mel, a terra que Deus tem para nós, e eu tomo posse em nome de Jesus Cristo, dessa terra que manda leite e mel. A Canaã de Deus para mim, a Canaã de Deus para nós. E as pestes, nem as pestes, porque ele tem livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem nos livrado das pestes perniciosas. Olha essas pestes que houve aí, que ceifou milhões e milhões de pessoas, que os familiares não puderam nem se despedir. Coisa terrível, coisa triste, coisa braba. Coisa cruel. Mas Deus nos guardou. Deus nos guardou em vida. E está nos abençoando, e continua nos abençoando, e vai continuar nos hoje e nos amanhãs também. Mas basta nós dar ouvido à voz dele. Guardando a sua palavra, meditando na sua palavra, praticando a sua palavra, porque ele requer, né? Ele requer obediência, ele requer esforço, ele requer abdicação, ele requer meditação de algo com ele. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Né? Então, ele é como uma galinha. Seus pintinhos estão ali comendo, ali, ciscando, e vem um perigo, né? E como vem os gaviões, né? Para pegar os pintinhos. Até vi um vídeo que um gavião veio para pegar um pintinho, a galinha voou lá nele e matou o gavião. Matou, picou, esporiou e detonou. Assim, Deus é muito mais. Nos protege, o poder que Deus tem é infinito, é grandioso, é tremendo. Ninguém pode com Deus, não tem exército, pode se reunir todos os exércitos da terra que existem na face da terra, que não dão para nada. Os anjos de Deus fazem uma geral, não fica um de pé. Não é brinquedo, não. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. A verdade aqui é a palavra dele é escudo que nos protege, e também é poder, é broquel, para nós avançarmos contra os inimigos, contra os demônios da escassez, da miséria, da pobreza, do sofrimento, da falta de recursos, que esses demônios, depois nós vamos orar, vão cair por terra. Já caíram, já estão caindo e vão cair por terra. Eles têm que sumir para bem longe, lá para o inferno de preferência, para nunca mais nos atrapalhar e tentar interceptar as nossas bênçãos, as bênçãos que Deus tem concedido, tem concedido e vai conceder. No nome de Jesus Cristo.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Nós não precisamos temer. Se Deus está falando, está falado. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Isso é demônios que atuam na escuridão de noite e também de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Então, os anjos caídos que tornaram-se demônios, principado, potestade, eles andam aí, na escuridão, andam de dia, de noite, eles estão bramando, diz que andam bramando como leão, tentando nos tragar, lutando para nos atrapalhar, para não deixar nós avançarmos, para não deixar nós tornarmos felizes, realizados totalmente, completamente. Mas ninguém pode contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles vêm por um caminho contra nós, mas por 7 caminhos fugirão de diante de nós. Eles vêm contra nós, eles que tropeçam e caem e se esborracham, no nome de Jesus Cristo. 1000 cairão a teu lado, diz aqui, no versículo 7. 1000 cairão a teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Deus falou, está falado. Devemos de crer e acreditar, porque essa é a real verdade. Porque os que ouvem a palavra de Deus, dão ouvido, meditam na palavra e procuram praticar, tem toda a proteção, tem todo a segurança de Deus e do seu exército, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e do exército de anjos dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 10.000 à tua direita e você não será atingido. 10.000. Não é 10 ou 100 ou 1.000, ele falando 10.000 à tua direita. Cai os 10.000, mas nós ficamos de pé. Porque Deus, se precisar, ele coloca um escudo que nada passa nesse escudo para nos atingir, nada, nem ninguém. O escudo de Deus é totalmente seguro, poderoso para protegermos nós de qualquer situação, no nome de Jesus Cristo. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Deus é nosso refúgio, nosso socorro bem presente em todo o tempo. O Altíssimo a tua habitação. É a minha habitação. Eu não faço, eu depois que eu aceitei Jesus, faz 21, vai fazer 22 agora, né? Nos primeiros dias do mês de outubro, mês que vem agora, vai fazer 22 anos que eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço ao mundo de Deus. E quero pertencer ao mundo de Deus todos os dias que eu estiver nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos anjos, mano. Nós temos anjos poderosos, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de tudo que for preciso. Porque aos seus anjos, Deus dá ordem, ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, eles têm nos sustentado até aqui e vão continuar nos sustentando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo e tudo que for preciso. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Até isso, para nós não tropeçarmos com o nosso pé em pedra, para nós não cairmos e cair de cabeça e morrer, ou cair no abismo.
Tem muitos que não querem saber de Deus, não precisam da ajuda de Deus, dizem, falam até para Deus de boca cheia que não precisa de Deus, não precisa da ajuda de Deus. A maioria desses já foram. E aí muitos estão indo. Estão tropeçando e caindo e ficando no cepo. E muitos caindo em abismo. Porque não querem a proteção de Deus, acham que são autossuficientes. Deus deu tudo para eles, para elas, e elas acham que não precisam mais de Deus. Elas acham que conquistaram tudo pela sua força, pela sua inteligência, pela sua sabedoria. Sem Deus, ninguém consegue nada, ninguém é nada, ninguém atinge alvo algum. É tudo permissão de Deus, ajuda de Deus. E o ser humano ingrato. Mas, enquanto há vida, há esperança dessa pessoa se arrepender do seu falado, do seu palavrado, e reconhecer que sem Deus não dá, porque sem Deus não dá para viver, mas não dá mesmo. Pisarás o leão e a áspide. Aqui, eles te sustentarão nas suas mãos. Os anjos de Deus nos sustentarão nas suas mãos, para que nós não tropeçamos com o nosso pé em pedra alguma. Para nós pisarmos no leão. O leão aqui é um demônio. Esse leão é um demônio que eu recebi a revelação de Deus. É um demônio que ele intercepta as bênçãos de Deus, as riquezas de Deus, a prosperidade de Deus, para não chegar nos servos, nas servas, no povo de Deus, porque ele sabe que se ele deixar chegar, esse demônio deixar chegar, as riquezas que Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida e envia as bênçãos para nos alcançar, se eles não interceptar, ele sabe que a obra de Deus vai crescer, vai fluir cada vez mais. Então eles trabalham contra, interceptando, não deixando chegar a nós, ao povo de Deus. E também aqui, a áspide, o leão e a áspide é os demônios que faz de tudo para interceptar, para desviar, para não chegar em nós, desviar, para não chegar, para a bênção não chegar em nós, para nós não desfrutarmos, para nós não usarmos para a obra de Deus, porque Ele sabe que nós vamos usar para a obra de Deus e vamos resgatar muitas almas que estão presas no cativeiro deles, nos grilhões, nas armadilhas, nos laços, nos enredos deles, no homem de vamos, porque eles não têm poder. E está quebrado, vamos orar depois, vamos quebrar, vamos massacrar, vamos dilacerar, vamos aniquilar, incinerar com eles e as obras deles, no nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o fogo que vem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os anjos com espada de fogo vão botar eles para correr, para sumir, nome de Jesus Cristo. E calcará, aqui pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão. Então nós vamos grudar no carcanhar, esmagar com o carcanhar dos nossos pés o filho do leão, que também é um demônio mais inferior em poder, mas é um demônio também, e que tenta também ludibriar, enganar e não deixar as bênçãos chegar no povo de Deus. E também a serpente, a astuta serpente, essa astuta maldita dos infernos, ela diz para o ser humano, fala nos ouvidos do ser humano, como falou no ouvido da Eva, falou para Eva, enganou a Eva, ele fala para o ser humano, não, isso não vai dar certo, tu não vai conseguir, mas quem é tu para ser
para ser rico, para ser próximo, para ter um carro bom, para ter uma casa boa, para ter móveis bons, para ter conforto, alimento de qualidade, ter alimento bons para você, para sua família, e vai ter dinheiro para ajudar o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva. Que jeito, tu olha quem é tu. A serpente é astuta, ela engana, ela é um demônio astuto, ludibriador, que tenta fazer a pessoa retroceder, não avançar, mas desistir de vencer, de ser vitorioso e vitoriosa. Ela fala no ouvido, não, não é bem assim, como falou para Eva, não, não é bem assim. Não, não acredita, isso aí não é para ti. Não, você não tem muita idade, você não tem estudo, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem capacidade, você não tem condições. Está manejado esse demônio da mentira, da enganação. No nome de Jesus Cristo, nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Podemos todas as coisas, e com ele somos muito, mas muito mais do que vencedores por Cristo Jesus. Jesus Cristo já nos deu, já nos fez prósperos, nós somos prósperos e abençoados por Deus. E esses demônios não vão poder mais nos atrapalhar, nos enganar, nos interceptar as bênçãos para não chegar em nós. Hoje cairá a máscara deles, cairá o poder deles, se desfará no nome de Jesus Cristo, de sobre nós, de sobre a nossa família, de sobre todas as áreas das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Não acredite nessa serpente astuta, mentirosa, enganadora, dizendo que você é velho demais, que você é novo demais, que você é isso, que você é aquilo, que você não tem muito estudo, que você não nasceu para ser próximo, para ser feliz, para ser rico, para ser milionário. É mentira dessa serpente, demônio dos infernos. Nós vamos ser o que Deus quer que nós sejamos, bem-sucedidos em todas as áreas, felizes, prósperos e abençoados. Esse é o nosso direito de filhos e filhas, de servos e servas de Deus, no nome de Jesus Cristo. Diz mais aqui, porque nós, pois que tão encarecidamente me amou, porque nós encarecidamente, por nós amamos a Deus, fazemos a vontade de Deus faz bastante anos, e não importa também quem está pouco tempo, quem está pouco tempo fazendo a vontade de Deus, se esforçando, se dedicando, também tem direito das bênçãos de Deus, de ser prósperos, abençoados, abençoadas. No nome de Jesus Cristo é direito de todos. Pois que tão encarecidamente me amou, nós também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Alto retiro nas grandezas, nas alturas das riquezas de Deus, da prosperidade de Deus. Diz que nos amanhãs, para aqueles que servem a Deus, que andam fazendo a vontade de Deus, vamos desfrutar do melhor dessa terra, agora e nos amanhãs. Tem promessas grandes para os que dão ouvidos, que andam nos caminhos do Senhor. Tem promessas grandiosas, promessas de proteções em todas as áreas, e riquezas, e sabedoria, e inteligência, e paz na alma, alegria total e completa, satisfação de Deus totalmente, completamente, e muito, muito mais. Por isso a importância de andar nos caminhos de Deus, de seguir firme, prosseguir firme, não olhando para a direita nem para a esquerda, e muito menos olhando para trás, mas seguindo em frente firme ali. Porque os amanhãs, hoje, os amanhãs daqueles que andam firme, andando a caminhada com Deus, em Deus, para Deus, não perde, não empata, só ganha. Vai ser sempre vitorioso, muito mais do que vencedor, mas muito mais. Vamos vencer em todas as áreas das nossas vidas e vamos ajudar a muitos a sair do lamaçal, da pobreza, da miséria, do sofrimento, da angústia,
da tristeza, da insatisfação. Esse é o nosso dever e obrigação, ajudar o nosso próximo. Os 2 maiores mandamentos de Deus, mais importantes, são amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. No nome de Jesus Cristo, ele diz mais aqui, ele me invocará e eu lhe responderei. Invocar a Deus é falar com Deus, é dialogar com Deus, é orar, falar com Deus. Deus, eu sou, estou feliz em andar nos teus caminhos, estou me realizando dia após dia, e o Senhor tem suprido, está suprindo e tem suprido, não tem deixado me faltar nada, Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. É falar com Deus, é dialogar com Deus. Se precisar pedir algo, peça a Ele, porque Ele tem tudo e muito mais do que precisamos. E Ele vai nos conceder Ele vai suprir, Ele vai nos conceder o que vai nos fazer bem, o que vai nos ajudar, que passar Ele não vai dar mais do que aquilo que nós temos capacidade de administrar, porque Ele não quer que nós saímos do caminho dele, Ele não quer que o ser humano se perca. Ele quer que o ser humano se ache, se alegre, se ajude. Ele diz, te ajuda, te esforça, que eu te ajudarei. Se você se ajudar, se esforçar, eu vou estar sempre te ajudando. E com Deus ajudando, não tem como não conseguir. Em nome de Jesus Cristo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responde. Você pediu, invocar e pedir, falar com Deus. E Deus sempre responde. Por que Ele responde? Porque Ele tem ouvidos bem aguçados. Ele está lá no terceiro céu, sentado no seu trono, mas Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, Ele sabe todas as coisas, tudo que está se passando em todo o planeta Terra e em todos os outros lugares. E onisciente, onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, quando a pessoa precisar de ajuda. Deus me salva, Deus me ajuda. Pode 1000 pedir, 1 milhão pedir no mesmo instante, ele ajuda. Antes do ser humano terminar o pedido, em milésimo de segundo ele já ajudou. Porque ele ouve, ele é todo ouvido, ele é Deus vivo, mais vivo que nós. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós estamos falando de um Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do universo, do ser humano e tudo que existe. Nós não estamos falando de deuses feitos por mão de homem. Estamos falando de Deus vivo. O alfa e o ômega, o princípio de tudo o princípio e o fim. Ele é o princípio, o começo e o fim. Ele é infinito. Ninguém fez Deus, ninguém criou Deus, ninguém formou Deus. Ele é e sempre será o alfa e o ômega, o começo de tudo e o fim de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E sempre será. Digno de honra, digno de glória, digno de respeito, louvor, adoração e amor e tudo mais. Nome de Jesus Cristo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele está conosco na angústia, no sofrimento, em tudo que precisa. É só pedir ajuda a ele. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria de Deus vem pela manhã, pelo amanhecer. Diz mais aqui. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Deus livra e glorifica, santifica, abençoa. Enche nós de toda a honra, de toda a glória, né? Nos fez rei, nos faz rei e sacerdote para ele, para fazer as obras dele, para fazer a vontade dele, para alegrar o coração dele. De Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito. Isso é o que eu mais amo fazer. Me esforço, que é guerra, é luta, é batalha,
Mas tudo é tomado por esforço aqui nessa terra. Até o reino dos céus, para morar com Deus, é tomado por esforço. Só que o reino do céu é tomado por esforço aqui, ó. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o Verbo vivo. Palavra viva, poderosa e eficaz. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz isso. A palavra é poderosa, viva e eficaz. Ela penetra juntas e medulas e até as intenções do coração e muito, muito mais. Diz mais aqui. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem dado abundâncias de dias para seres humanos terrivelmente cruéis, ruins, mas terrivelmente que não, nos olhos humanos não tem mais jeito, mas para Deus tem. Para Deus tem jeito. Pode ser o pior matador, o mais cruel, a pessoa mais ruim que existe na face da terra. Mais ruim, mais terrível, mais malvada, mais ruim da face da terra. Deus, da abundância de Deus, tem esperança dessa pessoa se arrepender do que fez, do que faz, e tornar-se uma pessoa boa. Conversão, mudança de direção. Estava fazendo tudo que era errado, se converteu, fazendo o que é certo, o que é bom para ele e o que agrada a Deus. Como o Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso era o general do exército. Perseguia os cristãos, mandava prender, acorrentar, judiar, matar, perseguia os cristãos. Era cruel, era terrível. E Jesus parou na frente dele, estava caminhando num caminho lá, e Jesus parou na frente dele. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou 3 dias cego. Ficou 3 dias cego porque Deus. Jesus tinha obra para ele fazer, porque senão tinha deixado ele cego para o resto da vida. Aí Jesus, com seu grandioso amor, com a sua visão de águia, quando ele lança o Espírito Santo dele para dentro do ser humano, ele quebranta, tira tudo, aquela raiz de maldade, de amargura, de crueldade e tudo e muito mais, a podridão, tudo de ruim do ser humano. E pediu pro apóstolo Zacarias, pro profeta Zacarias, ir lá onde ele está e curar a cegueira dele lá. E o Zacarias disse: mas Senhor, como vou fazer isso? Ele é uma pessoa cruel, terrível, mata os cristãos, persegue os cristãos, prende os cristãos, faz os cristãos, é um sofrimento os cristãos, perseguidor, persegue os cristãos por toda a terra. Ele não queria ir, o profeta Zacarias não queria ir de jeito nenhum. Mas Deus diz, vai, que é para a glória de Deus. Foi lá, ficou curado, ele se converteu, aceitou Jesus, tornou-se discípulo de Jesus, tornou-se o apóstolo Paulo, que ia lá na cidade como São Paulo, cidade das maiores, né, a maior cidade em habitantes, e pregava a palavra, e todos se convertiu a Jesus, ao Verbo vivo. Então, para Deus, enquanto a vida há esperança, né? Esperança de Jesus morreu, pagou o preço por todos os seres humanos, não importa o que o ser humano fez, faz ou deixou de fazer, ou faz, ou... Se o ser humano, se Jesus aparecer, já chegar nesse ser humano, esse ser humano se converter,
ele torna-se uma bênção. Claro, vai ter que pagar o que fez de errado para a lei dos homens, mas na lei de Deus ele foi perdoado. Ele é perdoado. É Deus, é Jesus, ele é todo amor, todo perdão. Isso é para mim, é para você, é para todos os seres humanos. Que ele morreu para pagar o preço, para o ser humano ter direito de pedir perdão direto para Deus, sem intermediação alguma. Pedir perdão direto no ato que pecou, não importa o pecado, a multidão de pecado, ele cobre a multidão de pecado, ele pagou, o sangue dele nos remiu. Remir é ele apagou, ele apaga, remiu, apagou, é dívida paga. A pessoa pediu perdão direto para Deus dos seus pecados, é perdoado, o perdão o pedido de perdão verdadeiramente para Deus é perdoado no ato. Deus pega na sua mão poderosa e lança lá no mar do esquecimento. Ele tem um lugar lá no mar que ele lança lá os pedidos de perdão de todo ser humano que perde verdadeiramente perdão para ele, e ele lança lá, é dívida paga. É como o ser humano comprar no mercado, numa fruteira, numa mercearia, no açougue por 30 dias, recebeu, foi lá, pagou tudo, não deve mais nada. Assim é o pedido de perdão para Deus, é dívida paga. Aí o diabo disse assim, não, mas não é bem assim. Não acredita no diabo. Pedido de perdão de pecado verdadeiramente, para Deus, é dívida paga. O diabo é mentiroso, enganador. Ele diz no ouvido, não, mas não é bem assim, é que nem a serpente astuta lá. O diabo entra, fala no teu ouvido como a serpente. O diabo entrou na serpente e enganou a Eva. Assim o diabo vive enganando o ser humano, dizendo que não é bem assim, que o ser humano não merece, que o ser humano não tem capacidade, que o ser humano não tem estudo, que o ser humano não tem isso, não tem... É mentira do diabo, não acredita. Acredita em Deus, na sua palavra, que ele diz que nós somos muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. E podemos todas as coisas em Jesus, em Deus, que ele que nos fortalece, que nos dá capacidade, que nos deu condições e nos dá, e nós com ele conseguiremos e venceremos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar forte agora para destruir, aniquilar, rebentar, incinerar com as ações, com os ataques frontais desses inimigos malditos dos infernos que tentam travar, tentam obstruir, tentam desviar as bênçãos que Deus está nos concedendo e vai nos conceder. Deus, estou na tua presença para orar. E vamos orar, Senhor, agora sobre os ataques, sobre os ataques frontais desses demônios malditos, demônio da escassez, demônio da miséria, demônio da mentira, da ludibriação, da astutícia, dizendo que nós não podemos, que nós não merecemos, que nós não temos capacidade, que nós não temos estudo, que nós não somos nada, não somos ninguém. Está amarrado, seus demônios mentirosos do inferno. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, eu uso o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares, para paralisar, aniquilar, destruir, desobstruir as ações desses demônios, amarrando eles, amordaçando a boca deles, maneteando as mãos, as pernas e colocando eles nos sacos e acorrentamos eles com o poder do nome de Jesus Cristo e lançamos lá no inferno agora, nome de Jesus Cristo, e para eles nunca mais voltar a nos atrapalhar, a tentar obstruir as nossas bênçãos, a tentar desviar a prosperidade que Deus tem para nós. Senhor, seja um muro de fogo em nosso derredor, não deixando
nada e nem ninguém ultrapassar esse muro de fogo, que nesse muro de fogo só passará as bênçãos e nos alcançará, e nos abençoará, e nos prosperará, e nos ajudará grandiosamente. Nome de Jesus Cristo, tomando posse das nossas bênçãos. Bênçãos venham de Deus, abra as janelas do céu, derrame, Senhor, bênçãos sem medida, que as bênçãos venham do leste, do oeste, do norte, do sul, e nos alcance. Nome de Jesus Cristo, prosperidade, dom de Deus, venha do leste, do oeste, do norte, do sul, de cima e de baixo, venha a nós, para nós desfrutarmos do melhor do Senhor Deus e fazer transbordar para outras pessoas, para muitas pessoas, e para as tuas obras crescerem, multiplicarem cada vez mais. Nome de Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos na certeza das bênçãos e das vitórias. Nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, vou ler aqui sobre o que eu prometi, sobre o Deuteronômio, capítulo, uma introdução de Deuteronômio, capítulo 28, que diz assim, a introdução, que diz assim: o Senhor deu a Israel, a nós, o segredo de ser bem-sucedido na nova terra que ocuparia. O povo deveria ouvir atentamente a sua voz e fazer o que lhe era mandado. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus e fazer o que Deus pede para nós fazermos, porque Deus tem um prazer e Ele quer nos abençoar cada vez mais, mas nós precisamos dar ouvido à sua voz e fazer o que lhe era mandado. Praticar a lei trazia, entre outras bênçãos, a promessa de paz diante dos inimigos. Então, abundância de bens, bênçãos na vida financeira e sucesso para o trabalho das suas mãos. Então, de igual maneira, ao cumprirmos as orientações bíblicas, veremos que o Senhor planejou o melhor para nós. Deus não faz acepção de pessoas, e quem lhe serve de todo o coração é agradável a Ele. Portanto, se você deseja viver bem, livre de problemas e usufruindo do melhor de Deus, aprenda o plano divino e viva-o. O certo é agradar ao Senhor com a nossa postura, pois como pai, ele se enche de alegria ao ver seus filhos agindo prudentemente. Então temos que andar com prudência sobre a palavra de Deus, sobre a obediência à sua palavra. Precisamos ouvir e praticar, dar ouvidos à voz de Deus. E andando em obediência, porque a obediência traz bênçãos, as bênçãos vêm e nos alcançam. Colheremos até onde não plantamos. Isso é o que Deus quer, nos prosperar grandiosamente, porque Ele sabe que nós merecemos, que nós precisamos. Nós não merecemos nada, mas é o que Jesus conquistou, o direito de sermos prósperos e abençoados, fecundos e felizes, realizados totalmente e completamente. Nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra desta segunda-feira, dessa segunda-feira, e se sentir no coração de compartilhar com teus amigos, amigas, conhecidas, familiares, até desconhecida também, que quiserem ouvir, que quiserem receber as bênçãos de Deus e compartilhar com seus familiares, amém também. Também, tem o canal do YouTube lá, nosso canal para a obra de Deus, se sentir no coração de se inscrever, amém. Bênçãos de Deus para nossas vidas. Nosso site é www.youtube.com/Luiz Carlos Pereira 9234.
Tem sentido o coração, amém. Abraços, abraços, abraços. Quarta-feira, às 18h10, Palavra da Família. Oração para abençoar nossas famílias. Nome de nós e nossos familiares. Nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Abraços, abraços, abraços.